Bom pessoal, olá a todos. Eu fiz um shortzinho aí falando sobre línguas, né? E eu não lembro se eu já falei sobre esse tema aqui no canal, então eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como que é bobagem essa história de língua dos anjos, né? Que as igrejas criaram por aí. Se bem que eu acho que eu fiz sim com captura de tela. Bom, primeiro pessoal, o termo que aparece, eu vou me basear em Coríntios, tanto no capítulo 12 quanto no 14, é o termo glossa. Inclusive eu falei errado no shorts, que eu falei tongue. Tongue é língua em inglês, tá? Eu confundi o inglês com o grego, tá? Foi um equívoco meu. Mas na verdade na Bíblia nós temos dois termos, que é glossa, que aparece em Coríntios, e nós temos também o termo dialectos, que aparece em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começaram a falar outras línguas, tá? Mas aqui em Coríntios o termo é glossa. Glossa significa língua. Pode ser tanto membro, língua, o membro que nós temos na boca, como pode ser também um idioma, ou a língua dos povos. É a mesma coisa, tá? Que nem em português. Por exemplo, nós temos um membro que chama língua. Ah, eu mordi minha língua. É um membro. Agora, se eu falar assim, eu sei falar outra língua, sei falar inglês. É o mesmo termo, língua. No grego é a mesma coisa. Tanto que esse termo como língua, ele aparece também em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce como línguas de fogo, né, sobre os apóstolos. É o mesmo termo, tá? Agora, os pastores convenceram as pessoas de que esse dom de língua seria a língua dos anjos, né? Como se os anjos tivessem uma língua, aquele xalabalã que eles falam. Xalabalã, balabacúria, denta, nebias, não sei o quê. Eles dizem que é isso. Será que é? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 18. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Dou graças a Deus por falar em mais línguas do que todos vós. O que Paulo está falando aqui? Ele falava muitas línguas. Aí eu pergunto, os anjos têm várias línguas, pessoal? Porque se é uma língua até comum aos anjos, que seria partilhada pelos anjos, seria uma língua só. Agora, o que Paulo fala aqui? Ó? Muitas línguas. Como é que é possível isso? Teve uma torre de Babel lá no céu também, e os anjos acabaram, cada um falando uma língua diferente dos outros? Não. Quando Paulo fala aqui muitas línguas, só isso já mata essa bobagem que as igrejas falam por aí. Porque se Paulo disse que falava muitas línguas, eram línguas humanas. Paulo provavelmente sabia o grego muito bem, que ele escreveu as suas epístolas. Ele deveria saber o aramaico, deveria saber um pouco do hebraico para ler a Torá em hebraico. Então por isso que Paulo fala que ele sabe muitas línguas. Por isso que nas viagens de Paulo, ele viaja para vários lugares diferentes e ele consegue se comunicar sem nenhum intérprete, porque ele falava muitas línguas, línguas humanas. Quando ele ia para Roma, ele sabia falar lá o latim dos romanos. Se ele fosse, por exemplo, para a Galácia, ele sabia falar a língua, acho que é proto-indo-hispânica da Galácia, sei lá, ou germânica, não lembro de cabeça, mas ele sabia falar aquela língua. Se ele fosse para Jerusalém, o judeu só falava aramaico, então ele sabia falar aramaico. Então Paulo falava muitas línguas. Tem a ver com língua de anjos, pessoal? Não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, desde o Pentecostes, que diga-se de passagem, Paulo não participou, mas desde o Pentecostes, o Espírito Santo, segundo a Bíblia, tá? Independente de real ou não, estou dando a interpretação da Bíblia. Ele deu esse dom de línguas para os apóstolos, para eles poderem evangelizar, né, aos judeus que estavam em outras localidades. Então, por exemplo, se um apóstolo fosse para o Egito, ele tinha que saber falar a língua dos egípcios, para poder pegar Cristo. Olha, eu vim anunciar Cristo, que morreu e ressuscitou, tal, mas na língua egípcia. Eu não tenho certeza se é cópita ou idioma egípcio, mas acho que é algo parecido. Então, esses eram os dons de língua que eles tinham. Então, como Paulo falava muitas línguas, ele podia ir para lugares diferentes para poder pregar o evangelho para pessoas de línguas diferentes, de línguas estrangeiras. É bem básico até. Tanto que aqui em Coríntios, Paulo, na verdade, ele fala desse dom, e ele está criticando as pessoas que têm esse dom, porque ele fala que não é o mais importante. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Procurai a caridade, entretanto, aspirais aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas, no plural, tá? Então, se fosse uma língua de anjos, seria no singular, língua dos anjos. Mas como é no plural, línguas, já está mostrando que são línguas humanas. Não fala aos homens, mas a Deus. O que ele está dizendo aqui que não fala aos homens? Porque ninguém entende. Se eu chegar aqui, por exemplo, no vídeo e começar a falar francês, ninguém vai entender. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, enuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, só a própria pessoa. Ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia.
Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. O que Paulo está dizendo aqui? Que tinha que ter alguém que interpretasse. Um intérprete. Existe algum intérprete de língua de anjos, pessoal? Tem algum dicionário online, algum curso de língua de anjos? Alguém interpretar o que a pessoa está dizendo? Então por que Paulo menciona ali que tinha que ter alguém que interprete? Aí complicou, né, essa história de língua de anjos, né? Que Paulo está falando aqui é de línguas estrangeiras. Então se a pessoa estivesse lá orando e de repente começasse a falar em francês, ó, bonjour, monsieur, mon ami, je suis Ronaldo, eu não sei o que, tinha que ter alguém que interpretasse. Senão aquela pessoa ia ficar que nem um bobo que só edificava a si mesmo. Por que edificava a si mesmo? Porque uma pessoa recebeu um dom. Mas esse dom ia ajudar a congregação, a assembleia? Não. Por isso que Paulo fala, é importante ter alguém que interprete. E esse alguém que interprete, para ter alguém que interprete, isso prova que era uma língua humana. Porque os humanos conhecem, tem intérprete ali de todas as línguas, sempre tem alguém que sabe uma língua ou outra que possa interpretar. Agora, existe alguém que sabe interpretar uma língua de anjos? Tem algum curso, tem algum CCA? Alguma coisa que ensine a língua dos anjos? Olha, Labachuras Nébia significa Dia do Senhor. Tem isso? Não, pessoal, isso aí não tem. E esse mesmo termo glossa, que é língua, é o mesmo termo que originou essa palavra aqui, que até hoje nós usamos, ó. Glossolalia. Glossolalia é um fenômeno psicológico, tá? Para passar a ambulância. Glossolalia é um fenômeno psicológico, onde a pessoa entra num transe religioso e a pessoa acredita que está falando uma língua de alguma divindade. Aqui a barulheira é demais aqui, pessoal. Ainda mais que está sem vidro minha janela ainda, por causa da reforma. Então a pessoa entra num transe religioso e acredita que está falando uma língua de uma divindade. Aonde que começa essa glossolalia? Ela começa no oráculo de Delfos, dos gregos, onde as profetisas entravam no oráculo, elas entravam num tipo de transe lá, sabe? Tipo essas religiões que dão transe na pessoa, e elas acreditavam que estavam falando a língua de quem? Dos deuses. Tinha alguma interpretação, entendimento do que ela falava? Não. Porque essas línguas não têm fonética, elas não têm uma construção gramatical, nada. É só um bando de fonemas aleatórios. Não significa nada. Mas elas acreditavam que estavam falando a língua dos deuses. Outra religião que também tem isso, que eu mencionei naquele short, são as religiões de matriz africana. Como, por exemplo, o candomblé ou umbanda. Às vezes tem pessoas que acreditam que estão recebendo alguma entidade e acham que estão falando o quê? A língua dos orixás. Sendo que a língua dos orixás, tecnicamente, seria o Yorubá, que é um idioma africano e é um idioma de verdade, ele existe. Mas algumas pessoas, quando entram em transe, elas acreditam que estão falando de Yorubá, mas não tem nada de Yorubá. É só um transe psicológico, religioso, que a pessoa acredita que estava falando a língua dos orixás, mas na verdade não é nenhum idioma. E o mesmo acontece nessas igrejas. Eles pegam aqui línguas estrangeiras, que é o que Paulo está falando em Coríntios, eles induzem os fiéis a acreditar que são língua de anjos, tá? Aí a pessoa entra nesse fenômeno aqui e acredita que está falando a língua de algum anjo. Só que na verdade ela está só reproduzindo sons fonéticos que ela já ouviu de outro pastor, que ouviu de outro membro, de outra igreja, etc. Eles vão reproduzindo sons fonéticos. É tipo um papagaio. O papagaio não fala, sabia? O papagaio ele só reproduz o som que ele escuta, mas ele não tem a capacidade de criar uma palavra própria. Então, tecnicamente, ele não fala, ele é só um gravador, ele reproduz. Se você fala uma palavra, como por exemplo, cheguei, amor, o papagaio ele vai reproduzir aquilo sem nem saber o que significa. Cheguei, amor! Cheguei, amor! E a mesma coisa é isso. Nas igrejas eles não sabem o que eles estão falando. Eles só reproduzem sons fonéticos que eles ouviram de outros pastores. Labaxura, nebias, tandangas, não sei o que. Pergunta para essa pessoa o que significa. Cadê o intérprete disso? O que você está falando aí, filho? Explica para mim. Paulo falou que tem que interpretar. Ah, é mistério, amadinho, é mistério. Nenhum deles sabe. Porque não é nada sobrenatural nem divino. É basicamente um fenômeno psicológico. E Paulo, ali em Coríntios, ele está falando de línguas estrangeiras. Sempre no plural, porque são línguas estrangeiras. Tinha que ter o intérprete. E não tem nada a ver com esse fenômeno que a gente vê nas igrejas. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Quem gostou, dá um like aí, pessoal. Eu sei que é chato ter que pedir todo o vídeo, mas o like ajuda a aumentar a atividade e o engajamento. Inclusive, esses shorts que eu tenho feito está ajudando também a aumentar as views do canal, tá? Por isso que eu falo, não precisa ver tudo, tá? Até porque vocês conhecem já o meu trabalho. Esses shorts, eles são mais voltados para as pessoas que não são inscritas no meu canal.
é para atrair novos inscritos, tá? E tem ajudado, tem aumentado bastante o número de views do canal, tá? Mas lembre-se, mesmo no short ou no vídeo, quando eventualmente você assistir, dá um joinha, dá um like, ou comenta alguma coisa, põe um emoji, qualquer coisa, só vai ajudar a aumentar o engajamento. Caiu o algoritmo do YouTube, vai entender que as pessoas estão interagindo com aquele vídeo e vai divulgar para mais pessoas, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.